vamos ler lá, Mateus 6, 9 a versículo número 13. Enfim, a gente vai falar hoje especificamente do versículo 10, mas vamos ler toda a oração. O que diz? Vocês orem assim. De que jeito? Como? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos falar sobre venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O que você entende como reino de Deus e de que maneira ele vem sobre nós? Você pode sentar e responder essa pergunta, certo? O que você entende como reino de Deus e a maneira que ele pode vir sobre nós? Você vai pensar sobre isso. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A pergunta é mais especificamente sobre a vinda do reino. O que você entende como reino de Deus? O que é o reino de Deus? E de que maneira ele pode vir sobre nós? Responda. Ok, vamos lá, gente. Vamos conversar. Certo? Vinda do reino. Jesus nos ensinou a orar. Ele falou, orem assim, dizendo ao nosso Pai Celestial, venha o teu reino. Venha o teu reino. Gente, que oração importante. Enfim, é o que a gente já tem dito, Deus é soberano, Deus faz qualquer coisa, Ele é Deus, Ele pode fazer o que Ele quiser, na hora que Ele quiser, sem perguntar nada a ninguém. No entanto, Ele escolhe se manifestar por meio das nossas orações. Né? Eu já mencionei aqui o que alguém disse, certo? Ele disse que Deus não faz outra coisa a não ser responder orações. Eu sei que há um exagero proposital nessa declaração, ok? Né? Nossa, isso enfim, mas a intenção é instigar em nós a oração. Então, Deus se manifesta na terra por meio da oração. Isso eu não li, eu ouvi de um pastor, certo? Eu era jovem ainda, numa visita. Eu nunca mais esqueci o que esse pastor disse, o pastor Ayrton Silva, que veio aqui há anos atrás, eu não sei se alguém lembra dele, certo? Alguém lembra? Olha lá, o pastor Josmar também. Numa visita, eu vim fazer uma visita com ele, ele disse assim, orar é a gente dar legalidade para Deus agir na terra. Orar é dar legalidade para que Deus haja na terra. A terra do Senhor, volto a repetir, Ele é soberano, pode fazer o que quiser, quando quiser. No entanto, a Bíblia diz que os céus são os céus do Senhor e a terra Ele a deu aos filhos dos homens. E Deus, de alguma maneira, respeita isso também. Então, quando a gente ora, Deus nos deu a terra, a gente está dizendo, Deus, vem e age na terra. Então, Jesus está nos ensinando a orar para que o reino venha. Vamos pensar um pouquinho mais sobre o reino. Jesus, em seu ensino sobre o pedir a vinda do reino de Deus, quando a gente está pensando em reino de Deus eu estou pensando em bênção. Porque reino de Deus é coisa boa. Mas, quando vem reino de Deus, também surge conflito. Bênçãos e conflito. As bênçãos, porque tudo que vem de Deus é absolutamente bom. Conflitos, porque Ele nos ensinou a chamar um reino em um lugar que já havia um reino estabelecido. A Bíblia diz que o mundo jaz no
maligno. Tem um reino da escuridão aqui. Jesus disse que ele existe. Jesus disse, é chegado a vocês o reino de Deus. É chegado. Ou seja, tinha um reino, está vindo outro reino. Quando reinos são ameaçados, eles reagem. Quando Jesus nasceu e Herodes ouviu que ele seria o rei dos judeus, o Herodes tentou matá-lo, matou todas as crianças que tinham ali da época que Jesus nasceu para baixo. Veja bem, o Herodes tinha medo de perder o trono para um recém-nascido. Mas sabe, ele era o rei daquela região. Então, ele ouviu falar de outro rei, ele reage. Reagiu de maneira insana, absurda. Ele matou um monte de crianças, porque ele ouviu que uma delas é alguém que nasceu para ser rei, deixa matar. Ele agiu assim, e sabe, todo o reino que se sente ameaçado, ele reage. Vinda do reino de Deus é vinda de coisa boa. No entanto, tem um reino aqui que resiste à vinda do reino de Deus. Mas a Bíblia diz que é maior aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. A Bíblia diz que ao nome de Jesus todo joelho se dobra. Quando Jesus instruiu a orar pela vinda do reino do Pai, porque ele está orando e dizendo, Pai nosso que estás nos céus, venha o teu reino, o reino do Pai, e ensinou a respeito desse reino. Ele contemplava uma expectativa presente e futura. Quando Jesus nos ensina a orar, venha o teu reino, ele falava de um reino que vem no presente e também no futuro, porque ele falava da instauração e a consumação desse reinado. Mateus 12, 28, Jesus disse, chegou a vocês o reino de Deus. Isso é instauração. Quando Jesus veio, houve a instauração desse reino aqui na terra. No entanto, esse reino ainda não é absoluto e não foi consumado. E ele será consumado de maneira absoluta no futuro. O Apocalipse 11:15 diz, o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e de seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Aqui é escatológico, é futuro, é reino absoluto. Jesus nasceu, veio, morreu, ressuscitou, enviou o seu Espírito. Isso é instauração. E então virá a consumação, a escatologia vai ensinar isso, essa consumação, que esse propósito que tinha lá no início, na consumação, ele será realizado, esse reinado absoluto. Eu e você vivemos nesse intermeio entre instauração e consumação. Entre a primeira e a segunda vinda de Jesus. E cabe a nós, Jesus nos ensinou a orar para que esse reino mais e mais esteja vindo. O que é reino? Lá no grego é basileia e fala de governo, domínio de um monarca. Um manda. Fala de um território sujeito a um rei. Orar é, entre outras coisas,
buscar que tudo se sujeite ao domínio divino. Não apenas em algumas situações específicas e pontuais, e só na nossa vida. O reino de Deus começa na nossa vida. Até para que a gente busque o domínio de Deus na vida de outros, em outras situações, em primeiro lugar, ele tem que reinar na nossa vida. Nós, quando oramos, venha o teu reino, gente, isso é muito profundo, essa oração, venha o teu reino, venha o teu domínio, venha o teu governo, seja absoluto, que essa área esteja debaixo do teu domínio. Domínio. Que tudo se sujeite ao Senhor. E nós temos que orar pela nossa vida pessoal. E tudo que vem a partir de nós, que está à nossa volta, nossa casa, nossa família, nosso trabalho, nossa vizinhança, nosso bairro, nossa cidade, nosso estado, nosso país. E o mundo. A busca do reino de Deus. Gente, isso é muito lindo, é muito significativo. Quando a gente ora, a gente se prostra, a gente se submete ao Rei. Ao Rei. Sempre quando eu e você, quando alguém se dobra diante do Todo-Poderoso e ora, tem esperança. Tem esperança. E eu e você estamos vivendo nesse intermeio da instauração e da consumação. E a gente está aqui, Jesus disse que a gente tem que ficar pedindo o reino. Quando nós pensamos no reino do Pai, nós devemos entendê-lo a partir de uma visão do céu, são as palavras. Reino do Pai, a gente tem que pensar no céu. Visão do céu. Consideremos como é o céu e oremos para que realidades dele aconteçam aqui na terra. Aqui na terra. Como é que isso funciona? No céu tem paz. Quando a gente diz, venha o teu reino, o reino do Pai Celestial, e Jesus disse, Pai nosso que estás no céu. Está falando do céu? O céu é o reino do Pai? Jesus está nos ensinando a pensar o que tem no céu e buscar aqui para a terra. Eu sempre digo que o céu mesmo só será no céu, contudo, nós podemos passar a experimentar coisas do céu aqui na terra, e quanto mais nós oramos, mais experimentamos do céu aqui na terra. E Deus quer que a gente deseje as coisas do céu aqui na terra. Ele responde quando nós pedimos as coisas do céu aqui na terra. No céu tem paz, então vamos buscar a paz divina para os nossos corações, para os nossos relacionamentos, nos lugares onde estamos. Domingo a gente viu que uma das bênçãos sacerdotais é abençoar com paz. Com paz. Lá no hebraico é o shalom, que fala não somente dessa questão de espírito, mas também fala de uma alegria, também fala de prosperidade, também fala de conquistas e, sabe, tem muita coisa. Isso tudo pertence ao céu. E Jesus disse que a gente tem que buscar as coisas do céu aqui. No céu, sabe de uma coisa? Não falta nada. No céu tem tudo. Então, quando Jesus está ensinando a gente a pedir que o céu venha, todo o suprimento que nós necessitamos vem do céu, porque no céu não falta nada. De alguma maneira, sabe, é assim que a gente tem que olhar e enxergar e pensar como e quando nós oramos a maneira que oramos.
Todos os seres celestiais vivem em absoluta comunhão com o Pai. Absoluta comunhão. Quando ele está falando, venha ao teu reino, fala da comunhão. Que venha essa comunhão, essa intimidade e comunhão com o Senhor. E para que esse reino venha, nós precisamos orar. Orar é uma das coisas. E essa é uma oração que eu também faço com constância. Na minha casa eu estou orando, eu digo, Deus, que o teu reino venha aqui na minha casa. Que o teu reino venha na minha vida. Que o teu reino venha na minha família. Eu oro para que o reino de Deus venha na primeira igreja. Eu oro para que o domínio do Senhor esteja aqui na primeira igreja. Eu oro para que o reino dele venha aqui na primeira igreja. Eu oro especificamente para que o reino de Deus venha na minha vida, venha na vida da minha esposa, venha na vida do meu filho, da minha filha, meu genro, minha nora, meu neto. Eu oro para que o reino, o domínio dele venha. Eu oro por Curitiba, eu oro por essa redondeza, eu oro por essa nação. Jesus disse que é para a gente orar e buscar a vinda do reino dele. Qual é a área de nossa vida que de repente está afetada e que não condiz com o que acontece no céu? É emocional? É falta financeira? Saúde? Relacionamentos? Falta de paz? Venha o teu reino, venha o teu domínio, que o céu venha, que o céu venha. Então, para que o reino venha, nós precisamos orar. O reino de Deus se manifesta quando oramos, mas não somente quando nós oramos, também quando nos submetemos. Submetemos às suas leis. Às suas leis. E também quando anunciamos o Evangelho a outras pessoas, Jesus quer que o reino dele venha e ele se expanda na terra. A expansão do governo divino na terra também está ligada ao número de cidadãos que o recebem e nele entram com um compromisso de se submeter às suas leis. Todo o reino tem leis. Para que o reino realmente reine, os cidadãos desse reino precisam se submeter a estas leis. Nós temos que nos submeter e anunciar esse reino, convidando para que outros venham a estar debaixo do governo divino. Eu quero dizer a você que quando tem oração, quando tem unidade, as coisas acontecem. Nós visitamos uma vez Almolonga. Estava eu, pastor Eduardo, não sei se o pastor Eduardo está aqui, pastor Nilson, pastor Antônio, lembro que estava aqui, certo? Almolonga, lá na Guatemala. Essa era uma cidade miserável. Tinha, acho que não sei se 5% de evangélicos, nem isso. 9 horas da manhã, os homens da cidade estavam bêbados, nas ruas, miséria. O solo não produzia nada. Certo? Havia uma entidade cultuada nessa cidade. E daí, um pastor, certo? Que recebeu um convite, um chamado de uma mulher para que ele viesse orar, porque o marido estava bêbado, estava quebrando tudo. Daí o pastor ficou com medo, né? Vai me quebrar também, né? Eu não tinha muita experiência também, mas ele foi.
E daí ele veio lá expulsar esse espírito maligno, orou, houve a manifestação de um espírito maligno que se dizia aquele que agia na área e que levava os homens a isso. Ele libertou o homem, chamou outros pastores da cidade e começaram a orar juntos pela cidade. E Deus mudou a realidade daquela cidade. Deus começou a salvar a gente. Eles começaram a orar juntos, orar em favor da cidade, orar para que o reino de Deus viesse na cidade. Deus começou a mudar a cidade. E as pessoas começaram a vir a Jesus, começaram a ser libertas. O solo não produzia nada. Eles oraram em favor do solo. Deus literalmente curou o solo. A terra que era estéril, certo? Ela começou a ser, de alguma maneira, meio que umedecida de baixo para cima. E se tornou muito fértil. Muito fértil. Rabanete tinha tamanho de tomate lá. Não estou brincando, certo? Na hora que você vai pensar em cenoura, certo? Algo mais ou menos assim, as que haviam lá, daqui aqui mais ou menos, era uma cenoura, certo? Um que veio com uma, pastor Antônio, veio com uma cenoura daquela para cá. %90 da cidade se converteu a Jesus. O presídio fechou porque acabou a criminalidade, virou mercado. Esse templo dessa entidade que era cultuada foi fechado. Outro lugar ligado à idolatria também parou de ser frequentado. O reino de Deus imperou. Se aconteceu lá em Molonga, por que não pode acontecer aqui? Quando a gente acredita nisso. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Vontade divina. Aqui tem uma segunda petição ligada diretamente à anterior e que reforça a ideia de nos colocarmos debaixo do senhorio divino. Jesus disse que nós devemos orar pedindo o reino e a vontade do Pai Celestial para que ela seja feita aqui na terra como é feita no céu. Enfim, está nos ensinando a olhar no céu. Quando a gente lê a Bíblia e vê as passagens que se referem ao céu, a gente percebe que no céu o querer divino é realizado de maneira absoluta. Todos os seres celestiais se submetem ao Senhor de maneira absoluta. E essa vontade de Deus? Quando Paulo escreve aos Romanos, ele afirma que a vontade de Deus é o quê? Ela é boa, agradável e perfeita. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Essas são as características da vontade de Deus. Deus, por ser bom e ter um caráter absolutamente perfeito, veja bem, Ele nunca teve, não tem, nem terá uma vontade para conosco que, ao seu fim, não seja nada mais, nada menos do que o melhor. Você acredita que a vontade de Deus é a melhor? Amém? É melhor. No entanto, a vontade divina, ela pode não agradar. A Bíblia diz que ela é boa, agradável, perfeita, mas ela pode não agradar. Puxa vida, mas diz que ela é agradável. Como que ela pode não agradar? Ela pode não agradar a nossa natureza, o quê? Pecaminosa. Humana, né? Ok? Nossa natureza pecaminosa. Certo? Humana não está errado também, não é? E muitas vezes a vontade dele não é a nossa.
Sabe por quê? Porque a nossa é falha e a dele é perfeita. Você quer ver um exemplo disso? Jesus. Antes da crucificação, quando Jesus orava lá no Getsemane, o que ele disse? O que ele disse? Ele falou: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Jesus estava em carne e osso. Homem, 100% homem. Ele sabia os horrores que ele ia passar na cruz. Diante daquilo, ele vai expressar a vontade humana, pois haveria um período difícil, contudo, ele se submete à vontade divina. E o autor aos Hebreus vai dizer que pela alegria que ele estava proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita de Deus. Gente, sempre que alguém se submete ao querer divino, mesmo que seja difícil no presente, experimentará uma grande alegria futura. Boa, agradável e perfeita. A cruz não foi agradável, mas o resultado da cruz, e a cruz foi a vontade de Deus para Jesus, para nos alcançar. Jesus tinha uma alegria proposta, o fim dessa vontade. Se percebeu que ela foi boa, agradável no seu fim, e perfeita, mesmo que o meio foi difícil. E quando a gente fala em vontade de Deus, é preciso que se entenda isso. Muitas vezes ela pode não ser agradável por conta da situação desse mundo, da natureza pecaminosa que temos, mas o fim dela, o resultado da vontade de Deus é sempre bom, é sempre agradável, é sempre perfeito. Por isso que vale a pena se submeter. Quando a gente não quer se submeter à vontade dele, a gente acha que a nossa vontade é melhor. De repente a gente quer que Deus nos abençoe na nossa vida profissional, mas a gente não está cumprindo com a vontade dele lá na nossa vida profissional. E daí a gente não se submete à vontade dele, e ao governo dele, ao querer dele, a gente insiste do nosso jeito e fica orando para que Deus haja. Não, ele age quando tem vontade dele sendo cumprida. Em algum relacionamento, em casa, na família, no casamento, com os filhos, enfim, a gente conhece os princípios divinos para relacionamento, mas a gente se recusa, a gente é orgulhoso, a gente é resistente, reticente, e Deus faz, Deus age, mas a gente não se submete. E Jesus ensinou a gente a orar: seja feita a tua vontade aqui na terra, como ela é feita no céu. A vontade de Deus é feita no céu de maneira absoluta. Oremos para que a vontade divina aconteça, nos submetamos a ela, busquemos o querer divino em primeiro lugar em nossa própria vida, depois na vida dos familiares, igreja, nação. O cumprimento da vontade do Senhor vai trazer alegria, realização, tanto na terra, tanto terrena como eterna. Eu quero orar com vocês para que o reino de Deus venha. Fica em pé. E que a vontade dele seja feita. Reino, domínio. Tem área na minha vida que Deus não está dominando? Venha o teu reino. Tem coisa na minha vida que a minha vontade que está prevalecendo e não a de Deus. Eu quero a vontade dele. O que está acontecendo na terra que não está em linha com o céu? A gente tem que pedir o céu na terra. Ele nos autorizou isso. Enquanto a gente está nesse intermeio entre a instauração e a consumação, sabe, Jesus quer que a gente fique orando.
E quanto mais nós orarmos, mais do céu a gente vai experimentar. Mais a gente vai estar trazendo o reino dele aqui na terra. Isso tudo vai ser uma preparação para essa consumação no reino milenar, onde haverá um domínio absoluto do Senhor Jesus. E a Bíblia diz que nós vamos reinar com ele daí. Consumação. Nós não chegamos na consumação, temos que nos preparar para ela. Vamos nos preparando quando a gente ora aqui agora. E eu não tenho que esperar a consumação para começar a experimentar o reino agora, porque ele já foi instaurado. Eu posso desfrutar do reino agora, eu tenho que pedir. Eu quero o reino de Deus. O reino de paz. O reino de vitória sobre o inimigo. Lembre, implantação de um reino tem bênção e tem conflito. Mas nesse conflito, ele é conosco. E nós vencemos.